Olá pessoal, hoje trago ao canal um tipo de equipamento que eu gosto sempre muito de trazer ao canal porque pode ajudar a começar um negócio online e vocês com este equipamento conseguem fazer dinheiro. Ou seja, o que é que eu vos vou falar neste vídeo? É do LaserPacker 2. Isto não é nada mais nada menos que uma gravadora a laser, ou seja, um aparelho para vocês em diferentes materiais poderem fazer uma gravação e fazerem a personalização do objeto. E dessa forma conseguirem um objeto que pode ser mais tradicional, mas como fica personalizado acaba por ser sempre diferente. E existe sempre um mercado muito grande na personalização de objetos. Basta vocês passarem, por exemplo, no Etsy e encontram imensas lojas que personalizam com gravação a laser. É claro que podemos considerar que pode ser um mercado que pode estar muito saturado, no entanto, existem sempre nichos e vocês encontrando um nicho e aplicando-se a esse nicho, de certeza que conseguem aqui tirar partido, senão não haviam tantas lojas no Etsy. No entanto, eu acho que este equipamento é muito direcionado para pessoas que realmente já estão a fazer um plano de investimento, estão a fazer o plano para a loja que querem e não estão tanto a começar pela questão do hobby. Isto porquê? Porque é um equipamento relativamente caro se nós pensarmos só na questão do hobby e começarmos a fazer só algumas peças e irmos vendendo alguma coisa. Não, se comprarem uma coisa deste género, já tem que estar a pensar em realmente rentabilizar o equipamento, porque estamos a falar de um equipamento que rondará os 1000 euros, dependendo, claro, dos acessórios que vocês compram. Para começar, isto é uma gravadora laser, então, com um laser de 5 watts. É suficiente para gravarmos em diferentes materiais, porque depois nós podemos fazer várias passagens para ficar com a gravação, com a profundidade que nós queremos. No entanto, não é suficiente para fazermos corte. Portanto, isto é um equipamento mesmo só para gravar a laser, não é como alguns que também fazem o corte. Além disso, é um equipamento que, em termos de impressão, em termos de gravação, ou seja, a área de gravação são 10 cm por 10 cm. Acaba por ser a área que existe dentro desta peça de proteção que existe para nós colocarmos na máquina. No entanto, a máquina eu acho que tem aqui algumas mais-valias, tendo em conta o pack inicial que vocês compram. Portanto, no pack inicial, o que vocês têm direito é a este suporte que dá para depois pormos a distância que queremos do objeto. Portanto, isto poderia pousar aqui e tem este suporte. E a mais-valia deste suporte é vocês poderem direcionar facilmente o que querem fazer o corte. No entanto, não é necessário utilizarem isto. Portanto, podiam estar a utilizar isto, claro, com os óculos de proteção, e podiam pôr mais para cima, mais para baixo e ajustar ao objeto que vocês querem imprimir. Para facilitar a impressão, temos esta pequena peça que baixa, e se vocês não quiserem estar com uma fita métrica, ele tem que estar sempre a 11 cm de distância da área onde vai imprimir. Portanto, vocês com esta marca sabem que desde aqui até à marca tem os 11 cm, podem baixar, subir e fica na medida certa. Além disso, tem depois a vantagem de, ao estarmos a utilizar esta base, podemos desapertar aqui esta parte e a base pode ficar num ângulo diferente. Portanto, podemos na mesma ter isto pousado e estar a imprimir por uma coisa que estivesse aqui ou que estivesse aqui, dependendo, claro, do ângulo que vocês precisam. Temos esta facilidade de ter esta base para imprimir facilmente num objeto, geralmente são objetos relativamente pequenos, e depois temos a facilidade então de colocar esta peça protetora, em que é só encaixar, ligar aqui para ter a ventoinha a funcionar, e também podem usar isto para imprimir, ou seja, eu podia chegar a qualquer lado. É claro que aí nesse caso, se estivermos a pegar nisto, a imprimir, por exemplo, numa peça que está na parede, temos que ficar a segurar na máquina durante o tempo de impressão, que podemos estar a falar aqui de cerca de 10 minutos, por exemplo, dependendo, claro, do detalhe e da qualidade do material em que vocês estão a tentar gravar a laser. No entanto, tem esta facilidade de poderem andar só com isto, e desde aqui até aqui são 11 cm. Já sabem que onde pousarem estão com a distância certa. Em termos de utilização com o que vem de base, é isto que vocês podem contar. Podem imprimir sem a proteção, claro que convém usarem óculos de proteção, podem imprimir a base com a proteção, sem a proteção. A vantagem desta peça é que depois tem aqui a ventoinha que vai retirando os fumos. E depois, claro, temos alguns acessórios adicionais que podem tornar a impressão melhor no sentido do tipo de objeto em que vocês querem imprimir e personalizar. Por exemplo, se vocês utilizam muito em casa, a LaserPacker tem depois muitos acessórios. Eu tenho aqui alguns acessórios para vos mostrar. Temos, por exemplo, esta caixa, que nós podemos pôr então a caixa instalada num sítio, tendo a mesma ventilação para trás e depois podemos ligar um tubo. E temos então a possibilidade de colocar aqui o nosso aparelho dentro. Tem sempre aqui depois o espaço para, se for preciso, isto vir para cima ou para baixo, se vocês estiverem a usar com o suporte. Eu podia montar aqui a máquina, se ela estivesse num ponto mais baixo até podia tapar aqui algumas ranhuras. No entanto, se for preciso subir,
ela tem na mesma aqui o espaço para ficar e tem na mesma a ventilação para trás. Portanto, temos então esta possibilidade de ter sempre o aparelho montado e pronto para imprimir. Em relação à aplicação, é fácil de instalar e depois na própria aplicação vocês podem colocar as fotografias que quiserem, podem fazer as definições todas que quiserem e nem precisam instalar isto à beira de um computador ou ligar ao computador. Através da aplicação no smartphone vocês conseguem fazer praticamente tudo. As impressões que eu vos vou mostrar foram feitas todas através do smartphone. Não tive aqui nenhuma complicação, não tive que instalar nenhum software extra. É claro que depois podia instalar software para fazer alguns tweaks, mas as impressões que eu fiz foram todas através do smartphone, portanto, isto em termos de aprendizagem não existe assim muita complicação. Além disso, eu também tenho aqui outro equipamento que eu acho que é bastante útil e este pode fazer com que vocês consigam fazer objetos diferentes dos mais tradicionais, que são os 10 cm por 10, e isto é o roller da Laser Packer. No entanto, isto é um equipamento para vocês colocarem na parte da frente e depois permite fazer impressões, vou já começar a mostrar aqui, impressões deste género. Portanto, eu podia colocar aqui isto e isto vai rodando. O roller tem aqui uma característica que eu acho que o torna muito mais versátil do que apenas fazer este tipo de impressões. Como podem ver, nós depois podemos comprar, é claro que eu usei aqui uma garrafa já antiga, só para ver como é que ficava. Ou seja, nós podemos comprar garrafas simples, garrafas pretas metálicas, e depois podemos personalizar, por exemplo, para uma marca, podemos personalizar para uma pessoa, para um batizado, e fazer algo que só vai existir para esse evento. No entanto, o roller tem aqui uma propriedade que pode ser utilizada de duas formas. Como eu estava a dizer, a área de impressão é só de 10 por 10. No entanto, com este roller, vocês podem ter uma área de impressão de 10 pelo tamanho que quiserem, isto tendo em conta o tipo de material que têm. Ou seja, vocês podem configurar o roller não para um objeto redondo, mas, por exemplo, para um objeto que seja uma tábua. E basicamente ele iria puxando a tábua aos bocados para ir fazendo a impressão de cima para baixo. E isso faz com que vocês consigam ter uma impressão de 10 cm, por exemplo, por 50, dependendo, claro, do que é que estão a tentar imprimir e no material que estão a imprimir. No entanto, o roller também tem depois a facilidade de vocês terem uma instalação própria para as costas, em que o próprio aparelho é que se vai deslocando no objeto. É que depois nós podemos ter uma peça deste género. E como podem ver, eu fiz aqui a impressão de uma fotografia. Claro que isto é uma peça que eu tinha só para fazer testes. Em termos de utilidade é isto. Nós depois, só para vos mostrar aqui alguns exemplos, nós podemos fazer então a impressão de chapas. Como podem ver aqui a impressão de um nome e depois pus ali uma imagem. Isto é uma chapa metálica. Depois também podemos fazer assim a impressão. Isto são tipo aquelas cartas de alumínio, ou seja, eu podia fazer aqui uns cartões personalizados para empresas. Se vocês conseguirem pegar no vosso telemóvel e forem ver este código QR, vão ver que este código QR vai-vos enviar para o meu canal. E depois temos as coisas mais tradicionais de fazer a impressão em madeira. E como podem ver, em termos de detalhe, eu acho que tem mesmo muito bom detalhe. Isto será o tamanho máximo que vocês conseguem, tendo em conta que não compram os acessórios extra. E como podem ver, temos aqui do outro lado a outra impressão que eu fiz. Isto tudo foi só com uma passagem. Claro que se eu fizesse, por exemplo, 2 passagens, a gravação ficava mais profunda. De uma forma muito simples, acho que é isto que eu vos tenho para demonstrar. É aqui um equipamento que eu acho que é muito útil para alguns negócios, virado para este tipo de personalização. Em termos de impressão, quase todas as coisas que eu fiz demoraram cerca de 10 minutos, estas assim mais simples. Claro que esta demora um bocado mais, demorou cerca de 20 minutos, e este demorou-me, se não me engano, 2 horas a fazer, porque utiliza então este método em que vai fazendo as linhas e depois vai deslizando para baixo, vai fazendo as linhas, e eu tentei usar a resolução máxima. Realmente gostei muito deste aparelho, é um aparelho totalmente indicado para quem já tem aqui um plano de negócio e tem a certeza que consegue aqui começar o negócio já com uma coisa mais profissional, porque se é para uma questão de hobby, se calhar investir 1000 euros e depois comprarem mais acessórios, mais de 1000 euros, se calhar não justifica tanto. Desde que vocês tenham um plano de negócio em que pensem bem nas coisas, em princípio isto será um equipamento que vocês investem, no entanto depois a longo prazo acabam por ter retorno. Portanto pessoal, esta é a sugestão que eu tenho para vocês neste vídeo, é aqui
algo que eu gosto sempre de explorar e são sempre aqui coisas mais viradas para o DIY, ou seja, para fazermos por nós, mas que conseguimos então rentabilizar. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.